Olá pessoal, nessa aula iremos tratar do assunto relacionado à ética em pesquisa. Então, quando a gente fala de ética em pesquisa, a gente traz algumas conceituações que são importantes entender. Então, a pesquisa científica é a base de quase todo o conhecimento humano. Graças a elas, vivenciamos o elevado grau de desenvolvimento científico e tecnológico alcançado em nossos dias. Principalmente quando a gente retrata isso por um aspecto relacionado à pesquisa em saúde, nós podemos destacar inúmeras conquistas, né? Descoberta de novas vacinas, medicamentos e os avanços em biotecnologia e genômica. Hoje, nos dias atuais, o que mais estamos vivenciando é a busca pelo conhecimento científico através das pesquisas para a descoberta de uma vacina, medicamento, para que nós possamos ter o tratamento, a prevenção, a cura do Covid-19. Então, por que se fala em ética em pesquisa? Quando nós estamos falando em ética em pesquisa, nós temos que levar em consideração inúmeros fatores. Se essa pesquisa é relacionada a seres humanos, se é uma pesquisa que envolve animais, se é uma pesquisa que envolve a situação do plágio. Então, tudo isso nós precisamos entender dentro de um contexto para trabalhar ética em pesquisa. Então, lembrar que todas as pesquisas envolvendo, neste caso, excepcionalmente, seres humanos, nós vamos ter um risco e um benefício. Então, as pesquisas apresentam risco ao participante, assim como também apresentam benefício ao participante, benefício à sociedade, à população, de forma geral. Então, a ética, né, ela vem da característica e do conceito primordial relacionado às questões do respeito, da igualdade, dos valores, dos direitos. Então é nessa situação que nós precisamos sempre, dentro de uma pesquisa, atender qual é o respeito que eu devo conduzir com esse participante da minha pesquisa. Quais são os direitos do participante da pesquisa? Quais são as situações de igualdade envolvendo gênero? Quais são as situações de valores a qual eu preciso trabalhar dentro de uma pesquisa? Então, a ética é primordial em uma pesquisa. Existem algumas legislações, resolução, carta circular, norma operacional, que estão em vigor, trabalham excepcionalmente sobre as questões de ética em pesquisa envolvendo seres humanos. Então, essas que estão listadas aqui, elas fazem parte desse processo, né? Nós temos aqui algumas resoluções, algumas normas, a norma operacional, carta circular, cada uma delas vem retratando sobre uma situação de como conduzir um tipo de pesquisa envolvendo seres humanos. É muito importante que todos tenham conhecimento da Resolução 466 de 2012, que ela fala de todos esses aspectos envolvendo principalmente, né, as áreas das ciências biomédicas, como trabalhar com o termo de consentimento, como trabalhar com o termo de assentimento, quais são as autorizações necessárias para a realização de uma pesquisa envolvendo seres humanos. E em consequência disso também a gente tem a Resolução 510 de 2016, que ela já é relacionada à área de ciências sociais, né, humanas. Dentro de uma pesquisa nós precisamos também ter algumas autorizações. Exemplo, eu quero realizar uma pesquisa em uma determinada empresa, com os servidores dessa empresa. Para que eu possa realizar essa pesquisa, o primeiro passo é ter esse contato direto com os gestores dessa empresa. Diante disso, vai ser emitido também um termo de autorização para a realização dessa pesquisa nessa empresa. Porém, antes de todo esse processo de acontecimento em loco, é necessário com essa carta de anuência que a gente chama e demais documentos, projeto, termo de consentimento, termo de assentimento, que seja submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa e após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa, que o pesquisador irá iniciar a sua pesquisa em loco. Então, a carta de anuência é um dos documentos necessários para qualquer processo de autorização. O termo de consentimento livre e esclarecido, o TECLE, é um documento a qual vai retratar sobre as garantias éticas do participante e do pesquisador, mas principalmente do participante. Então, uma cópia desse termo vai ficar com o participante da pesquisa. O pesquisador deve explicar todos os processos, como vai ser a coleta de dados, como vai ser a análise de dados, qual é o objetivo da sua pesquisa,
quais são os métodos da sua pesquisa, em uma linguagem acessível ao seu público. Então, se o meu público são idosos, eu preciso ter uma linguagem no meu termo de consentimento que os idosos, né, consigam entender aquilo que está expresso naquele termo de consentimento. Então, os termos de consentimento, eles têm modelos já padronizados que servem por um processo de reformulação, né, adaptação pelo pesquisador. Assim como o pesquisador também pode se embasar na resolução e criar o seu modelo do termo de consentimento. O comitê de ética, geralmente, ele já coloca nas páginas, em documentos eletrônicos editáveis, para facilitar o processo, né? Busca pelo pesquisador, de inserção das informações pelo pesquisador. Então, todos esses modelos, eles vêm justamente para facilitar a vida do pesquisador. Então, quando tem modelos disponíveis pelo CEP, é um processo de adaptação. Então, nós vamos estar inserindo as informações de acordo com aquilo que está no seu projeto de pesquisa. O Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos são colegiados interdisciplinares independentes de caráter consultivo, deliberativo e educativo, criados para defender os interesses dos sujeitos de pesquisa em sua integridade e dignidade e para contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro dos padrões éticos. Então, lembrar sempre que todo comitê de ética ele tem, né, esse caráter consultivo, deliberativo e educativo. São colegiados interdisciplinares. Em alguns casos, né, a gente tem um comitê de ética um pouco mais restrito, hospital universitário, algumas situações assim que atende mais um determinado grupo específico de área. Então, dentro do comitê de ética não é um item obrigatório para as faculdades. Geralmente, né, a gente vê a presença mais do comitê de ética no centro universitário e universidades, porque trabalha de certa forma mais com pesquisa, mas as faculdades também ao longo do tempo vão inserindo o CEP, Comitê de Ética, dentro das suas unidades. Então o Comitê de Ética vai ser formado por uma equipe interdisciplinar, no mínimo 7 membros, né, que são os relatores, coordenador, representante da sociedade, geralmente indicado pelo Conselho Municipal de Saúde ou Conselho Estadual de Saúde, que tem a função de deliberar sobre os aspectos éticos relacionados aos projetos recebidos. Todas as avaliações têm que estar de acordo com o que determina cada resolução e cada perfil de cada projeto. Comitê de Ética em Pesquisa, os CEPs no Brasil. Então, eles estão representados da seguinte forma. Os CEP eles estão vinculados dentro das instituições de ensino ou instituições de pesquisa, que tem, né, um vínculo direto com a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, a CONEP, que está interligada ao Conselho Nacional de Saúde e, por fim, ao Ministério da Saúde. De certa forma, tudo vem do Ministério da Saúde até chegar ao CEP, que estão dentro das instituições. Mas o CEP ele presta, né, informações diretamente à CONEP, que é a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. O Comitê de Ética em Pesquisa tem por finalidade também cumprir determinações da Resolução 466 de 2012 e as suas complementares. Além da 466 de 2012, existem outras resoluções, a quais apresentei no início, que também fazem parte desse processo para avaliação ética, no que diz respeito aos aspectos éticos das pesquisas envolvendo seres humanos. A partir do dia 15 de janeiro de 2012, em vez de utilizar o Sistema Nacional de Ética em Pesquisa, SISNEP, para o registro de pesquisa envolvendo seres humanos, será utilizada a Plataforma Brasil. Então, hoje, nos dias atuais, nós utilizamos a Plataforma Brasil. A Plataforma Brasil é o local a qual o pesquisador faz o seu cadastro, faz a submissão de toda a documentação e é o local também que o CEP recebe toda a documentação e faz todo o processo de avaliação. Então, qualquer pendência vai aparecer para o pesquisador na Plataforma Brasil. Qualquer documento submetido forma de notificação, de emenda para o CEP também vai aparecer na Plataforma Brasil. Não se recebe nenhum tipo de documento a não ser pela Plataforma Brasil. Então aqui a gente tem uma imagem mostrando, né, a tela da Plataforma Brasil, que é extremamente importante que mesmo para quem está na graduação realize o seu cadastro na Plataforma Brasil, porque quando for realizar um processo de submissão de um trabalho de conclusão de curso pelo professor orientador, é muito importante que seja vinculado os acadêmicos como equipe de pesquisa. Porque são esses alunos, né, são esses acadêmicos que vão estar diretamente em contato
no processo do campo da pesquisa. Então, é extremamente importante que todos realizem o seu cadastro dentro da Plataforma Brasil. A plataforma é bem dinâmica, vocês conseguem, por exemplo, buscar pesquisas aprovadas, conseguem visualizar isso, existe tutorial do processo de submissão, vocês conseguem fazer uma busca de qual é o comitê de ética que tem no seu município, no seu estado. Vocês conseguem realizar aqui uma busca de todas as cartas circulares existentes, uma busca de todas as resoluções e normativas que existem, conseguem também ter interação de atendimento online. Então, a Plataforma Brasil ela é extremamente dinâmica justamente para facilitar esse processo. No estado de Rondônia, então nós temos alguns CEPs, né, que estão listados aqui, a qual eu realizei uma busca pela Plataforma Brasil. Então, fiz uma busca aqui, buscar, consultar comitê de ética. Consultando o comitê de ética, eu fiz uma filtragem pela região norte, estado de Rondônia, e deixei que mostrasse todos os comitês de ética do estado de Rondônia. E aqui eles estão inseridos, né, dentro desse contexto. Nós temos aqui o CEP da União das Escolas Superiores de Paraná, da Unigipa, que é um dos mais recentes, a qual foram criados no estado de Rondônia. E essa busca ela foi realizada no dia 7 de julho do ano de 2020. Aqui nós temos um processo de um fluxograma, que é uma adaptação do CEP da Universidade Federal, de outra instituição, que vocês podem encontrar em inúmeros CEPs e apresentam esse fluxograma. Esse fluxograma ele mostra exatamente o processo, desde o início da pesquisa até o processo final. Então aqui eu tenho uma submissão do projeto. Então inicia. Se eu tenho uma submissão do projeto, o que vai acontecer? Eu não posso iniciar a minha pesquisa se eu tenho a submissão do projeto apenas. Eu tenho que iniciar a minha pesquisa quando eu chego no processo final. Então, seguindo o fluxograma, nós temos o quê? A submissão do projeto. Nós vamos ter essa submissão na Plataforma Brasil, que submete o protocolo de pesquisa original, qualquer tipo de recurso. Validação documental pelo CEP. Isso é característica, e é uma função do secretária do CEP. Vai ser avaliado, então, nessa validação documental. Se nessa validação documental já apresenta algum tipo de pendência ou não. Caso apresente algum tipo de pendência, ele volta para o pesquisador. O pesquisador tem alguns dias novamente para realizar esse processo de correção. Se não tem pendência, sem pendência, encaminha para a relatoria. O coordenador do CEP vai encaminhar para a relatoria. O relator, realizando o seu despacho, volta para a coordenação do CEP, juntamente com todos os membros relatores, que vai para a apresentação e decisão do colegiado. E essa decisão do colegiado, ela acontece geralmente, a reunião do colegiado, a cada 30 dias. Pode ser aprovado, pode ser não aprovado, pode ser também com pendência. Então nós podemos ter essas situações. É muito comum de ter muitos projetos apresentando pendência. Pendência documental, falta de assinatura na folha de rosto, falta de assinatura correta na carta de anuência, documento inserido de forma errada, objetivo do projeto de uma forma, objetivo do TECLE, que é o termo de consentimento, de outra forma. Isso faz com que atrasa todo o processo de avaliação pelo CEP, tá bom? Assim como também o pesquisador tem por função, caso ele acha necessário, ele possa fazer um processo de recurso. Cabe recurso, desde que ele apresente e pontue de acordo com a resolução, pode ser deferido ou indeferido. Cadastramento na Plataforma Brasil, então aqui novamente mostrando, tem o link de acesso para que vocês possam realizar esse cadastro na Plataforma Brasil. Então nós estamos falando aqui especialmente de pesquisa com seres humanos. Além da pesquisa com seres humanos, também nós temos as pesquisas que envolvem animais. Então nós temos a CEUA. A CEUA é o Comitê de Ética de Uso de Animais. Então, ética no uso de animais para pesquisa, tá? A legislação que rege a utilização de animais em atividades de ensino e pesquisa científica são a Lei 11.794 de 2008, a Lei Auroca, que estabelece procedimentos para o uso científico de animais, o Decreto 6.899 de 2009, que dispõe sobre o Conselho Nacional do Controle e Experimentação Animal, o CONSEA, e as comissões de ética no uso de animais,
Então aqui a gente vê todo o processo de comissão de ética no uso de animais, que chama CEUA. Mesma coisa do Comitê de Ética em Seres Humanos. A diferença aqui é que não tem uma plataforma específica pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. No anterior, que é o CEP, nós temos uma plataforma vinculada ao Ministério da Saúde. E a CEUA, ela não tem uma plataforma ainda designada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. Algumas instituições criam, né, as suas próprias plataformas. Esse fluxograma aqui é um fluxograma adaptado do IFAM, justamente porque ele vai mostrar também, se vocês observarem, ele é muito semelhante, né, ao que nós temos para o CEP. Então nós vamos ter aqui, ó, as indicativos de cores, proponente, secretaria da CEUA, relator e o plenário da CEUA. Então, observando esse processo, nós temos aqui, ó, o projeto de pesquisa ou plano de aula, porque pode ser relacionado a um experimento científico, assim como também pode ser para uma aula prática envolvendo animais. Formulário para solicitação de autorização do uso de animais em ensino ou pesquisa. A Secretaria da CEUA recebe os arquivos e verifica o conteúdo. Conteúdo ok, sim ou não. Caso o conteúdo esteja ok, registra em protocolo e designa um membro para ser o relator. Relator deve emitir um parecer e apresentar em reunião para discussão com os demais membros. Então, assim como no CEP, na CEUA também existe um coordenador e os membros da CEUA. A CEUA tem 30 dias para emitir um parecer definitivo. Dentro do colegiado da CEUA pode ter a decisão em pendência, decisão em reprovado, o proponente é informado que não pode executar a pesquisa. Quando é pendência, vai mostrar quais são as pendências e ele tem um prazo para cumprir a correção. E aprovado, o proponente, ou seja, o pesquisador, é notificado que pode iniciar a sua pesquisa. Então falamos de CEP, falamos de CEUA e aí também vamos falar sobre o plágio acadêmico, né? De que forma podemos ou pode acontecer um plágio acadêmico. O conteúdo é legal, mas o plágio é legal, né? Então, quando a gente retrata sobre as situações de copiar e colar sem a identificação dos autores, nós estamos falando de um plágio. Plágio acadêmico, então, envolve todos os tipos de trabalho. Plágio acadêmico é responsabilidade das associações científicas, né? Plágio e direitos autorais. Então, um ramo do direito denominado direitos autorais tutela a autoria, estipulando os limites do direito do autor e buscando o equilíbrio entre os interesses públicos, divulgação do conhecimento e os privados, direitos do autor. Então, sempre que a gente está falando de plágio, nós estamos referindo aos direitos dos autores. Os direitos autorais protegem a forma de expressão das ideias e sua materialização. Os direitos autorais integram um conjunto de direitos protegidos sobre o título da propriedade intelectual, no qual também se inserem os direitos industriais. Então, quando a gente fala de plágio acadêmico, nós temos que lembrar que existem autores, existem proprietários daquele documento, né? Seja uma revista científica, seja um autor, seja uma instituição, uma empresa. Nós precisamos realizar o processo de citações para dar garantia de que nós não estamos cometendo plágio. O plágio na legislação brasileira. Então, na legislação brasileira existem alguns pressupostos, né? A quais também vocês podem buscar mais informações relacionadas a cada legislação dessa, que fala especificamente de cada tipo de situação a ser trabalhada com o plágio. Então, plágio é classificado como crime. Se não foi você que escreveu, né? Então, não é seu. Lembrar sempre, se não fui eu que escrevi esse texto, o texto não é meu. Eu preciso sempre citar os autores. Então eu estou lá copiando o meu Ctrl+C e Ctrl+V e não coloquei a fonte de onde foi citado esse tipo de trabalho. Caracteriza plágio. Se eu realizo uma busca em um programa específico de detector de plágio, eu também vou conseguir localizar que isso é plágio. Assim como pode ser identificado futuramente pelo autor original da obra. Percebo que muitos cometem plágio, por incrível que pareça, por ignorância, por não saberem o que estão fazendo. E, de fato, errar. Márcia Alvarenga, né? Pró-reitora de Extensão, Culturas e Assuntos Comunitários da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. Então, observem muito bem o que ela coloca aqui, ó. Percebo que muitos cometem plágio, por incrível que pareça, por ignorância, por não saberem o que estão fazendo. Muitas pessoas cometem plágio por não saber o que estão fazendo. Isso é fato. O plágio destrói a carreira acadêmica. É uma falta imperdoável e coloca em risco a confiança da sociedade na ciência.
A partir do momento que foi identificado plágio em uma obra publicada, eu publiquei um artigo e foi identificado plágio nesse trabalho, isso tem uma repercussão tão grande, às vezes, que a pessoa, né, isso é retirado pela própria revista do ar, ou o autor solicita a retirada desse material do ar, e aí gera, né, descredibilidade desse pesquisador, desse indivíduo no mundo da ciência. Então, lembrar sempre, para que nós possamos finalizar essa parte de ética em pesquisa, lembrar sempre, não é copiar e colar um do outro, é copiar e colar se for uma citação direta e inserir a fonte. Se for uma citação indireta, o mesmo processo, inserir a fonte. Então, lembrar sempre disso em todos os trabalhos acadêmicos, seja uma tese, um artigo, uma dissertação, um TCC, aquilo que vocês estiverem escrevendo, lembrar sempre das situações do plágio acadêmico. Lembrar também dos aspectos éticos relacionados ao uso de animais em pesquisa e lembrar também sobre os aspectos éticos do uso de seres humanos nas pesquisas. Então, isso é muito comum, às vezes, a gente ouvir alguns pesquisadores e acadêmicos de áreas que não sejam das ciências da saúde dizer, mas eu não preciso fazer avaliação do meu trabalho no CEP porque ele não é da saúde. Lembra que não é somente profissionais, pesquisadores, docentes da área da saúde. Todos os trabalhos que envolvam seres humanos precisa ser avaliado pelo CEP. Esse tipo de plágio acadêmico ainda pode ser configurado por plágio acadêmico. Considera-se aqui aquele praticado no âmbito das instituições de ensino e pesquisa que consiste na apropriação indevida da produção técnica e científica do conhecimento. Assim, o plágio vai se configurar toda vez que alguém, ao produzir um conhecimento novo, se apropriar de conhecimentos produzidos por outros autores sem o